Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar nos argumentos sobre a confiabilidade, dos autores do Novo Testamento. A gente vai usar como base uns trechos do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Isso aí. A grande questão é: será que dá para confiar que esses autores, relataram a verdade sobre Jesus, sobre os eventos todos? É uma pergunta fundamental, né? Porque esses textos são a base para muita gente. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é explorar os argumentos que a fonte traz, sabe? Para entender por que deveríamos talvez considerar esses relatos honestos, precisos. E tem aquela provocação inicial do Peter Crift, que a fonte cita, né? Isso. Por que os apóstolos mentiriam? Que eles ganharam com isso? A fonte diz: incompreensão, perseguição, até a morte. É um bom ponto de partida. Com certeza. E a fonte parte de uma ideia importante, que os textos foram escritos ou por testemunhas oculares ou por gente muito próxima a elas. E num tempo considerado curto para a história antiga, né? Coisa de 15 a 40 anos depois dos eventos. Entendi. E aí o livro lista 10 razões principais para a gente acreditar na veracidade desses autores. A gente pode explorar essas ideias agrupando por temas, para ficar mais claro. Ótimo. Qual seria, então, o primeiro grande tema que a fonte levanta para defender essa confiabilidade? Bom, o primeiro pilar, digamos assim, é a honestidade. Uma honestidade que a fonte diz transparecer pela autocrítica e pela inclusão de coisas meio desconfortáveis. O livro junta aqui 3 dos 10 pontos, olhando para como os autores se retratam, como retratam Jesus e até as exigências que eles colocam. Interessante. Autocrítica, quer dizer, eles não se colocam como heróis perfeitos. Exatamente essa é a ideia. A fonte usa o que os historiadores chamam de princípio do embaraço. Ou seja, se alguém incluir detalhes que não o favorecem, que o deixam numa saia justa, é mais provável que aquilo seja verdade. Faz sentido. E o Novo Testamento, segundo a análise, está cheio disso. Os discípulos são mostrados como meio mentos para entender Jesus, sabe? Às vezes levam bronca direta. O caso de Pedro sendo chamado de Satanás é bem forte. Nossa, é mesmo. Eles aparecem como covardes, fugindo na hora H, na crucificação. Pedro negando Jesus 3 vezes, mesmo depois de prometer lealdade. E as mulheres é que são mostradas como corajosas ali, né? Exato. E até a dúvida deles sobre a ressurreição. Mesmo depois de ouvirem, e a fonte diz que até depois de verem Jesus ressuscitado, Mateus registra que alguns duvidaram. Puxa, isso é realmente contra-intuitivo, né? Se a ideia fosse inventar uma história para convencer todo mundo, não seria melhor se mostrar como super fiéis, corajosos desde o começo? Incluir essas falhas parece até um tiro no pé, né? Esse é o ponto da fonte. A inclusão desses detalhes embaraçosos sugeriria um compromisso com os fatos, mesmo que, não fossem lisonjeiros para eles. E essa honestidade, segundo o argumento, não para neles mesmos. Se estende para como Jesus é apresentado. Como assim? Que tipo de detalhe sobre Jesus seria embaraçoso ou difícil nesse sentido? Olha, a fonte lista vários. O fato da própria família de Jesus em certo momento achar que ele estava fora de si. Sério? A família? Sim. Ou os irmãos dele não acreditando nele no começo. Jesus sendo acusado pelos opositores de ser um enganador, um beberrão, até de ter demônios. Nossa! O abandono por muitos seguidores depois de uns ensinamentos mais duros. E, claro, a própria crucificação. Naquela época, era vista como uma morte maldita, humilhante. Fora isso, tem os dizeres difíceis de Jesus. Frases que poderiam gerar confusão, sabe? Tipo, o pai é maior do que eu, ou ele admitindo não saber o dia e a hora da sua volta. Entendi. Então, o argumento aqui, se o objetivo fosse só criar uma figura divina, perfeita, sem arestas, fácil de vender, provavelmente esses elementos teriam sido, omitidos ou suavizados. Incluir isso tudo sugere uma fidelidade ao que foi lembrado ou registrado. Exatamente. E o terceiro ponto nesse bloco da honestidade desconfortável para a fonte são as exigências morais que Jesus apresenta. O Sermão do Monte é o grande exemplo.
padrões altíssimos sobre desejo, divórcio, amar os inimigos, buscar a perfeição, não juntar tesouros. Ah, sim, são padrões bem exigentes. Pois é. E a fonte provoca. Quem inventaria uma religião com regras tão difíceis de seguir, que vão contra a nossa natureza, né? Não parece a melhor estratégia para atrair seguidores. É um bom ponto. A dificuldade dessas exigências parece apontar mais para uma origem autêntica do que para algo inventado para ser conveniente. Ok, então o primeiro pilar é essa honestidade meio bruta. Qual o próximo? O segundo pilar que a fonte destaca foca mais na precisão dos relatos e na possibilidade de verificar as informações. Aqui o livro agrupa outros 3 pontos, como eles diferenciavam as palavras de Jesus das deles, a inclusão de figuras históricas que a gente sabe que existiram e o fato deles meio que desafiarem os leitores a checarem os fatos. Sobre diferenciar as palavras. Como faziam isso sem aspas? E por que isso indicaria precisão? Mesmo sem a nossa pontuação moderna, o texto grego original, pela forma como é construído, geralmente deixa claro quando é uma citação de Jesus. E o argumento da fonte é: se eles estivessem inventando tudo, seria muito fácil botar palavras na boca de Jesus para resolver as tretas teológicas que surgiram depois na igreja, sabe? Tipo, sobre circuncisão ou como os não-judeus deviam seguir a lei. Exatamente. Paulo, por exemplo, escreveu boa parte do Novo Testamento e lidou muito com essas questões. Mas a fonte aponta que ele foi cuidadoso. Em 1 Coríntios 7, por exemplo, ele diferencia claramente o mandamento direto de Jesus sobre divórcio e depois dá a opinião dele sobre outra situação. Entendi. Essa disciplina, assim, em não sair atribuindo falas a Jesus para resolver problemas, indicaria um respeito pela verdade histórica do que Jesus realmente disse. Faz sentido. E as figuras históricas, você mencionou isso? Ah, sim. O Novo Testamento menciona, segundo a fonte, pelo menos umas 30 figuras públicas que são confirmadas por outras fontes da época, tipo historiadores romanos como Tácito ou o judeu Flávio Joséfo. Como quem, por exemplo? Pôncio Pilatos, o governador romano, Herodes, o rei, Caifás, o sumo sacerdote, os governadores Félix e Festo. Gente importante e poderosa. E o argumento é: situar sua história no meio dessa gente real, conhecida, seria muito arriscado se fosse ficção pura. Qualquer um da época poderia dizer, ei, isso não aconteceu, né? Exato. Seria fácil desmentir. É como hoje, sei lá, escrever uma ficção dizendo que o presidente atual fez algo num evento público específico. Se não aconteceu, todo mundo saberia. Isso meio que ancora os relatos na realidade. Entendi. E o desafio à verificação, como funcionava? Então, os autores parecem muitas vezes apelar para o conhecimento de quem estava lendo ou ouvindo. Lucas começa o evangelho dele dizendo que investigou tudo direitinho para tal de Teófilo. Pedro, numa de suas cartas, afirma: olha, nós fomos testemunhas oculares. Certo. Paulo, quando está se defendendo perante as autoridades, tipo Festo e Agripa, fala da ressurreição como se fosse um fato conhecido, não uma história secreta. E talvez o exemplo mais forte que a fonte cite seja o de 1 Coríntios 15. Paulo lista um monte de testemunhas da ressurreição. Incluindo aquele grupo de mais de 500 pessoas, né? Isso. E ele diz: a maioria ainda está viva, podem perguntar para eles. E tem mais. Em 2 Coríntios 12, ele desafia os próprios coríntios. Ele fala dos sinais, maravilhas e milagres que ele realizou ali entre eles. Puxa, afirmar que fez milagres na cara das pessoas para quem você está escrevendo é uma aposta bem alta se não for verdade. Um blefe que seria desmascarado na hora. Pois é, a fonte conclui que Paulo só faria uma afirmação dessas se ele tivesse certeza que os coríntios iriam confirmar, o que sugere que os milagres de fato aconteceram ali. E essa confiança na verificabilidade nos leva ao terceiro grande tema que a fonte aborda. Que eu imagino que seja o evento principal de tudo isso, a ressurreição. Sim, exatamente. A fonte dedica alguns pontos específicos para detalhes da ressurreição que, segundo o argumento do livro, reforçam a autenticidade dos relatos. Que tipo de detalhes seriam esses que sugerem a autenticidade? Primeiro, alguns que parecem meio contraintuitivos, se a história fosse inventada. Por exemplo, quem enterrou Jesus? José de Arimateia, um membro do Sinédrio, o mesmo conselho judaico que tinha condenado Jesus. É verdade, parece estranho.
Por que dar um papel positivo para alguém do grupo inimigo? E colocar o corpo numa tumba que era conhecida, dele. A fonte diz que isso seria fácil de checar e desmentir na época. Mas, aparentemente, nem os opositores do cristianismo negaram esse fato do sepultamento por José. Outro ponto que a fonte acha muito forte é o papel das mulheres. Elas foram as primeiras testemunhas do túmulo vazio e a verem o Jesus ressuscitado. E por que isso é tão significativo? Porque na cultura daquela época, tanto judaica quanto romana, o testemunho de uma mulher valia muito pouco, quase nada em termos legais. Se você estivesse inventando uma história para convencer as pessoas, a lógica seria escolher homens importantes, respeitados, como as primeiras testemunhas, não mulheres. E especialmente Maria Madalena, que tinha um histórico de possessão, né? Exato. E o fato de todos os evangelhos concordarem nisso, mesmo sendo, digamos, ruim para a imagem na época, sugere que eles estavam só relatando o que aconteceu, não o que seria mais conveniente. Faz todo sentido. É um daqueles detalhes que você pensa, quem inventaria isso assim? Tem mais alguma coisa sobre a ressurreição nesse sentido? A fonte menciona também o registro da conversão de sacerdotes e fariseus, lá em Jerusalém. Lucas fala disso em Atos. De novo, seria uma afirmação ousada, fácil de verificar na época. Se fosse mentira, era dar munição para o inimigo. Certo. E tem uma coisa curiosa. Mateus, no evangelho dele, inclui a explicação que as autoridades judaicas deram para o túmulo vazio. Aquela história de que os guardas foram subornados para dizer que os discípulos roubaram o corpo. Essa mesma. E a fonte argumenta por que você incluiria a versão dos seus oponentes na sua própria história. Isso meio que confirma implicitamente que o túmulo estava de fato vazio e que precisava de uma explicação alternativa. Interessante. Então, a própria contra-argumentação que eles registraram acaba servindo como uma evidência indireta. É essa leitura que a fonte faz. Além desses detalhes, o livro aborda também o estilo dos relatos. Compara os evangelhos que estão na Bíblia com outros textos que surgiram depois, os apócrifos, tipo o Evangelho de Pedro. E qual a diferença? O Evangelho de Pedro descreve a ressurreição com coisas muito mais fantásticas. Homens gigantes saindo do túmulo, uma cruz que fala. Uau! Já os relatos do Novo Testamento, a fonte descreve como sóbrios, quase factuais, focam nos fatos observados. A pedra removida, a ausência do corpo, as aparições, as mensagens dos anjos. Sem esses grandes enfeites míticos. O estudioso N.T. Wright, que a fonte cita, nota que eles parecem mais preocupados em relatar o evento que aconteceu do que em já sair explicando todas as consequências teológicas daquilo. A teologia vem mais nas cartas, depois. Entendi. Mas e as diferenças entre os relatos dos evangelhos? Tipo, um anjo em Mateus, 2 anjos em Lucas ou João. Os críticos usam muito isso para dizer que não são confiáveis. Sim, a fonte aborda isso. Cita até um jurista famoso do século XIX, Simon Greenleaf, professor em Harvard. Ele argumentava que pequenas variações entre testemunhas oculares independentes são, na verdade, uma marca de autenticidade. Se todo mundo contasse a história exatamente igual, aí sim levantaria suspeita de combinado, de conluio. As diferenças nos evangelhos, para a fonte, são geralmente complementares, não contraditórias. Um viu um anjo, o outro notou que eram 2. Um focou num detalhe, outro em outro. Reflete perspectivas diferentes do mesmo evento. Então, a combinação de concordância no principal com algumas diferenças nos detalhes seria Normal. seria o esperado de relatos genuínos e independentes, segundo essa linha de argumento. A fonte acha até irônico que às vezes os críticos acusam os evangelhos de serem parecidos demais, sugerindo cópia, e outras vezes de serem diferentes demais, sugerindo erro. Ok. Então, passamos pela honestidade, pela precisão e pelos detalhes da ressurreição. Qual é o último grande argumento que a fonte traz? O último pilar é talvez o mais existencial. É a transformação radical e o custo pessoal enorme que isso teve para os autores e os primeiros seguidores de Jesus. Transformação em que sentido? No sentido de abandonar crenças e práticas judaicas que eram, assim, super antigas, super arraigadas. Coisas que eles acreditavam terem sido ordenadas por Deus e que eram mantidas há séculos.
A fonte lista várias. O fim do sistema de sacrifícios de animais no templo, a lei de Moisés sendo reinterpretada ou vista como cumprida em Cristo, a mudança no monoteísmo rígido para incluir a adoração a Jesus como divino. E isso devia ser um choque enorme, quase blasfêmia para um judeu da época, né? Exatamente. Um risco imenso. E mais, abandonar a guarda do sábado como era praticada, aceitar um Messias que sofreu e foi crucificado, em vez do rei vitorioso que eles esperavam. O filósofo J.P. Moreland, citado na fonte, diz que a gente precisa entender o tamanho dessa ruptura. Largar tudo isso por causa de um rabino que foi executado. Algo muito grande precisava ter acontecido. E não foi só largar o antigo, eles também adotaram práticas totalmente novas, certo? Sim, o domingo virou o dia principal de culto. O batismo se tornou o rito de iniciação, e a ceia do Senhor, a comunhão, virou uma prática central para lembrar o sacrifício de Cristo. A fonte até comenta que essa ideia de comer e beber simbolicamente o corpo e sangue seria muito estranha para judeus inventarem do nada por causa das proibições sobre sangue na lei. E essas práticas já aparecem firmes nos escritos de Paulo lá nos anos 50 depois de Cristo. Realmente, essa mudança religiosa e cultural tão grande, acontecendo tão rápido, pede uma explicação. Poderosa. Pois é. E aí vem o ponto culminante desse argumento, que é o preço que eles pagaram por tudo isso, o martírio. A tradição histórica, que a fonte aceita como forte, diz que a maioria dos apóstolos originais, 11 dos 12, morreu por causa da fé. João teria sido exilado. Eles enfrentaram perseguição, tortura, morte e não negaram o que diziam ter visto, especialmente a ressurreição de Jesus. E aí a fonte faz a pergunta-chave: por que alguém morreria por algo que sabe que é mentira? Pessoas morrem pelo que acreditam sinceramente, claro, mas não por uma fraude que elas mesmas criaram. Ninguém faz isso. Lembra da fonte citar o Charles Colson, aquele do escândalo Watergate? Sim. Ele observou como aqueles homens poderosos, para evitar a prisão e a vergonha, não conseguiram manter uma mentira por poucas semanas, enquanto os apóstolos, enfrentando tortura e morte, mantiveram o testemunho deles até o fim. A fonte argumenta que eles não tinham nada a ganhar aqui na Terra e tudo a perder se a história fosse falsa. Então a disposição deles para sofrer e morrer é vista como uma prova forte da convicção deles na verdade do que pregavam? É apresentada como uma evidência muito forte, sim. Mas aí sempre surge aquela pergunta, né? E os mártires de outras religiões? Hoje em dia, vemos pessoas morrendo por outras crenças. O martírio deles não prova a verdade dessas crenças do mesmo jeito? A fonte fala sobre isso. Fala sim. É uma objeção importante. A fonte argumenta que a diferença crucial não está na sinceridade do mártir. Eles partem do princípio que todo mártir é sincero na sua crença. A diferença estaria na base dessa crença pela qual eles morrem. Como assim? No caso dos apóstolos e dos primeiros cristãos, a fonte afirma que eles estavam morrendo por eventos que eles testemunharam pessoalmente. Eles viram os milagres, eles viram ou acreditaram ter visto Jesus ressuscitado, eram testemunhas oculares. E como a fonte compara isso com outros mártires, usando o exemplo do Islã que você mencionou? A fonte argumenta que mártires de outras fés, como no exemplo do Islã, morrem sinceramente por crenças que foram transmitidas a eles. Crenças baseadas na fé, em revelações ou tradições que vieram depois, não por terem sido testemunhas oculares dos milagres que fundaram a religião. A fonte afirma, por exemplo, que Maomé, segundo o próprio Alcorão, não alegava fazer milagres publicamente para provar sua mensagem quando era desafiado, e que os relatos de milagres atribuídos a ele surgiram bem mais tarde nos hadiths. Então a distinção que a fonte faz é entre morrer por algo que você viu com seus próprios olhos e morrer por algo em que você acredita baseado no que outros disseram ou na tradição. Entendi. É importante reforçar que estamos aqui expondo o argumento da fonte, né? Sem tomar partido. Exatamente. Estamos analisando a linha de raciocínio apresentada no livro. E a fonte chega a mencionar diferenças na forma como as religiões se expandiram inicialmente? Menciona brevemente. Compara o que descreve como a expansão inicial do cristianismo que teria acontecido por quase 300 anos sob perseguição, sem poder militar, com a expansão do Islã depois de Maomé, que envolveu conquistas militares.
A conclusão que a fonte tira disso é que o crescimento do cristianismo primitivo, apesar do risco de vida, sugere uma convicção muito forte, baseada nessas evidências testemunhadas, enquanto a expansão de outras religiões poderia ter outros fatores mais determinantes. Mas, de novo, é a perspectiva do material que a gente está analisando. Ok. Então, para a gente amarrar tudo, os grandes pilares do argumento da fonte para a confiabilidade dos autores do Novo Testamento são: primeiro, a honestidade, que aparece na autocrítica e no material desconfortável que eles incluem. Isso. Segundo, a precisão, indicada pela forma como diferenciam as palavras de Jesus, pelo uso de figuras históricas reais e pelo desafio à verificação. Correto. Terceiro, os detalhes da ressurreição, que parecem contraintuitivos para uma invenção, e o estilo sóbrio dos relatos. Exato. E por último, a transformação radical na vida deles, o abandono de crenças antigas, a adoção de novas e o fato de estarem dispostos a sofrer e morrer por aquilo que afirmavam ter visto. Perfeito. Essa é a estrutura do argumento. E a conclusão geral da fonte é que seria preciso, na verdade, mais fé para acreditar que eles inventaram tudo isso ou que estavam todos numa grande conspiração do que para aceitar que eles foram basicamente confiáveis no que escreveram. Exatamente essa é a conclusão do capítulo que a gente analisou. Eles argumentam que os autores não tinham motivação para mentir e enfrentaram as piores consequências possíveis por manterem seu testemunho. E para a gente ficar pensando, qual é a reflexão final que a fonte deixa no ar? Bom, a fonte levanta uma última questão que é uma alternativa cética importante. Se esses argumentos todos tornam difícil acreditar que os autores mentiram de propósito, ou que Jesus foi só uma lenda criada depois, será que resta a possibilidade deles estarem sinceramente enganados? Tipo, eles realmente acreditaram que viram Jesus ressuscitado, mas foi um engano. Alucinação, talvez? Isso. Talvez por causa do luto, da expectativa, alguma explicação psicológica. A fonte não entra muito nisso nesse trecho específico, mas deixa a pergunta para nossa reflexão. Será que eles poderiam estar honestamente errados? É uma pergunta que dá o que pensar, com certeza, para quem quiser continuar explorando o assunto.
É uma pergunta que dá o que pensar, com certeza, para quem quiser continuar explorando o assunto. É uma pergunta que dá o que pensar, com certeza, para quem quiser continuar explorando o assunto. Excelente. Nossa análise aprofundada de hoje fica por aqui. Esperamos que tenha sido útil e interessante. Esperamos reencontrá-los na nossa próxima exploração. Que Deus abençoe a todos.